Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma terça-feira e hoje, presença dupla aqui, Marlene e Brenda, mãe e filha, criadora e criatura. Gostou? Que é isso, vocês são demais, hein? Sim. Da empresa Maison Marie. Isso aí. Você sabe o que a Maison Marie faz? Embalagem, presente. Presentes. Não. Ela embala histórias. Você viu que eu tô indo bem, Brenda? Maravilhoso. Você viu? Seja muito bem-vinda, Marlene. Obrigada. Bem-vinda, Brenda. Obrigada. E que vão... O que foi que você ficou com a Eu mão ia assim? ficar assim, ó, vai no ar. Mas tá Vamos bom, lá. vou lá. Você tá com vergonha, cara? Não tô com vergonha, não. Eu acho que eu conheço elas. Se solte. Tô solto. Olha só aqui, desembrulha. Hoje é um dia de embalagem, desembrulha. Verdade. Tô parecendo um presente. E que vão contar a história de empreendedorismo que agora, inclusive, passa por uma transição de geração, né? Sim, agora a Brenda tá à frente. A base vem forte. Graças a Deus. Mas como é que começou? Começou em 92, né? Bem aí. Eu venho de uma família muito humilde. Estamos em 11 filhos, todos precisavam trabalhar. 92. Sim. Você nasceu em que ano, Johan? 97. Ou seja, 5 anos antes do Johan nascer, você vê. E tinha 17 anos, precisava trabalhar, né? E minha tia falou da possibilidade, né, de trabalhar ao lado dela em uma empresa, que era a Maison Marie. Comecei a trabalhar aos 17 anos, 2 anos depois. Amava tudo que tinha na loja. A dona da loja resolveu vender a loja ou fechar a loja e fez uma proposta para mim. Olha só. Por quê? Por que pra você? Ela fez uma proposta pra todo mundo ou fez pra você? Ela anunciou para algumas amigas que queria vender a loja e acho que não teve interesse da parte de algumas, né? E ela precisava mudar de Cuiabá. E eu acredito que entre fechar a loja e vender para mim, ela optou em vender para mim. Queria que continuasse o nome, né? Porque eu amava tudo que tinha ali dentro, eu atendia o cliente com carinho e gostava de cada detalhe. São as palavras que ela falou para mim na época. Ela viu o amor, né? Ela viu o amor. Inclusive, ela falou que em cada toque da loja tinha um dedinho da minha mãe. Sim. E que não 17 via outra pessoa senão a minha 17 mãe para assumir a história que ela tinha começado. Você sabe que é muito interessante isso, né? Às vezes, isso já é uma chave. Para mim, isso aí é uma chave. Tem muita gente que trabalha num lugar, ela não tá buscando um trabalho, ela tá buscando um emprego. Tô empregado. Então faz aquilo com uma vontade, esperando o salário no final do mês. Ou às vezes no automático, só faz o que tem que ser feito, né? Quando você está trabalhando, né? Você está realmente aplicando o seu empenho naquilo, a sua dedicação, fazendo além, a pessoa nota. É O verdade. algo a mais. O algo a mais. A oportunidade podia ter... Aí a outra que está lá do seu lado, que trabalha mesmo tanto que você, em termos de horário, ganha o mesmo salário, tudo, mas não tem esse amor, a oportunidade não apareceu para ela, apareceu para você. Sim. E mudou sua história, mudou sua vida. Sortuda. Olha só. Você sortou a queridinha. Eu costumo dizer que eu sou José. Da ramificação lá de Jesus, eu sou José. Porque eu venho de uma família bem humilde, uma das caçulas, e Deus me fez governadora. Vamos José do dizer Egito. assim. Isso. José do Egito, isso Então, aí. aos 17 anos, Deus achou graça, preparou esse emprego para mim, e eu fazia o algo a mais. Hoje eu falo para meus colaboradores, o algo a mais faz toda a diferença. Fazer o algo a mais, não só aquele que te propõe a fazer. Você tem que fazer sempre além. Tanto pro Você cliente... teve um emprego na vida? Não, tive vários. Eu digo, mas esse foi o primeiro? Esse foi, acho que, um dos terceiros, porque os outros não era com carteira assinada, era cuidar de uma criança, certo, né? A gente tinha que batalhar desde cedo. Então, esse é o que eu considero sério, né? Que fui registrada. E aí ela fez a proposta para mim. Eu cheguei em casa muito alegre, mas porém não tinha condições de comprar o imóvel, porque eu não tinha uma situação financeira favorável. Mas ela falou que ia parcelar. Então eu cheguei em casa, contei para meus pais a possibilidade de comprar a loja parcelada em 24 parcelas. O meu pai me animou. Falou, filha, você não tem nada. Então, um risco você não vai correr. Fala, pai, eu não tenho nada, não. Eu tenho uma dívida. Olha que legal. Mas ele quis dizer assim, vamos tentar, né? E a minha mãe me desanimou. Minha mãe falou assim, não, você vai comprar uma loja de papel. Porque até então era uma papelaria fina.
Vendia caixa também, só que era menos. Era 20% do estoque era caixa As e embalagens. 80% era papelaria. Ah, então sua mãe fez o papel dos irmãos do José do Egito. Pois é. Te Bem desanimou. assim, desanimou. E aí, como eu nasci em lar cristão, meu pai é pastor, né? Desde o ventre da minha mãe, eu já me considero crente. Para tirar a dúvida, eu tinha que ir na igreja buscar a palavra, porque a gente aprendeu assim. Então, eu com 17 anos, mesmo a nossa igreja a gente batiza aos 12, né? A partir Eu não era- dos 12. A partir A dos partir 12. dos Eu 12 não a pessoa- era batizada, mas É. eu tinha o conhecimento bíblico, né? Já sabia como que funcionava, né? A instrução de Deus na nossa vida. Fui na igreja e eu fui pela manhã, 9 horas da manhã, e Deus mandou uma palavra, 6 de Juízes, que dizia: Gideão, vai com essa tua força que Deus é contigo. E eu fiquei duvidosa, porque meu pai que leu a palavra. Aí Você falou, será que foi, fiquei na Não. foi dúvida, uma né? confirmação de Pensa- Deus? Ou foi... Pensa numa mulher, Tomé, é a minha mãe. Tem que ver. A minha Nesse mãe, mesmo sim. Ó, dia- vocês vão escutar, ó. É um testemunho isso aqui. Nesse mesmo dia, eu fui em outra igreja que o culto começava às 2 horas da Assim, tarde. essa não vale, que é o meu pai. Meu pai sabe. O Meu pai inimigo sabe. colocou a dúvida no meu coração. Sim. Deus querendo me dar a bênção e o inimigo querendo atrapalhar. Aí, 2 horas da tarde, eu fui lá no São Francisco, perto do Tijucal, também buscar a palavra, confirmação daquela que eu tinha ouvido que eu não estava acreditando muito. O Senhor mandou 6 de Juízes. A exortação a mesma. Gideão, vai com essa tua força que Deus é contigo. Mas esse cara conhece meu pai. Sim, Eu vou em outro. meu pai, né? Não, então se fosse uma pessoa normal, né? Já ia falar assim, não, Deus já confirmou 2 vezes, já tô Duas, E satisfeita. nesse é pra mesmo ser. dia, era um Gente, o domingo. versículo 24 falou 24 vezes. É certeza que é essa E confirmação. nesse mesmo dia, eu fui no Tijucal, às 7 horas da noite. Eu já tinha participado do culto das 9, na Várzea Grande, no São Francisco do culto das 2, e 7 horas da noite, no mesmo domingo, eu fui em outro bairro, no Tijucal, buscar de novo a palavra e a confirmação de Deus. 6 de Juízes. Era o tema do... Isso daí é impossível acontecer. Não. Sim, era Deus Não tem falando como. comigo. Gideão, vai com essa tua força. Marlene, vai com essa tua força que eu estou contigo. A partir daquela palavra, eu já sabia que Deus estava na minha vida e que nada ia dar errado. Eu assumi o compromisso, né? Ela parcelou a loja em 24 parcelas. Como eu não tinha idade suficiente para assumir a responsabilidade das promissórias, ela me emancipou, né? Meu pai me emancipou, eu assumi todas as responsabilidades e dali em diante eu era uma empresária. Porém, eu não tinha a vivência, a prática de ser dona do meu próprio negócio. Claro. Sabia fazer o Cuidava trabalho, de cuidava de tudo. Tinha tudo. um amor pelo Tinha amor pelo negócio, Só que são papéis precisava do diferentes, salário, né? precisava do salário, mas quando você passa a ser proprietária, aí é diferente. Totalmente. Você não tem mais o salário garantido todo mês. Você precisa administrar para poder, no meu caso, pagar as parcelas, manter o estoque bonito na loja e ainda comer e beber. Então, assim, foi uma fase muito difícil da minha vida, que a gente passou, mas eu nunca desanimei. Quando às vezes vinha as dificuldades mesmo financeiras, eu ia buscar a palavra de novo ao longo dessas 24 parcelas, né? Aconteceu muitas situações. E Deus me encorajava pela palavra. Uma delas que eu nunca esqueço é a porta que Deus abriu para Davi, homem nenhum fecha. Então, tinha vezes que eu chegava devendo 3 parcelas da minha duplicata. Ninguém sabia, porque eu não reclamava. Meu pai ensinava a gente não reclamar. Mas eu sabia da minha situação, da minha vergonha, do desespero, né? De ter que devolver a loja. Então, eu recorri aos pés de Deus. E ali, o Senhor foi me capacitando. Ele foi me ensinando, eu voltava para a loja, eu me apegava com Deus. E o Senhor, de uma maneira especial, às vezes, num único dia, o Senhor preparava o dinheiro suficiente para me pagar o aluguel Uau. Glória a Deus. e pagar as parcelas. Olha só. Então, A eu provisão. fui me apegando com Deus, me achegando, entendendo a voz dele e continuando, porque é muito fácil falar que crê, que tem fé e desiste. É. Então, não tem fé, Eu não é uma verdade? vez olhei também um boleto
né, tava para vencer, fui orar e a palavra era sobre você ser um vencedor. Eu olhei pro boleto e falei, você vai vencer. E o boleto venceu. Porque ele é um vencedor. Sim. Você vê, você tem que saber interpretar a palavra. Verdade. Me perdoa, tá? Ele é assim, e começo do ano ele tem acumulado das férias. Então ele precisa contar tudo em um... Muito episódio pra fazer. É bom que a gente dá uma relaxada aqui. E assim foi, né? E nesse intervalo de período, Deus preparou meu casamento. E assim, todo mundo que começa, no caso que eu assumi a loja, consegui pagar as parcelas, né? Com todas essas dificuldades. Só que eu precisava viver, eu precisava comer, eu precisava ter um salário. Então, assim, a minha dificuldade até então era pagar a loja e não deixar o estoque vazio. A Brenda já era Então, nascida nessa época? Não, eu não tinha casado Você não tinha ainda Nem responsabilidade de tava dar mamar pensando pra em ela, fralda. Não precisava. A alimentação, no caso, era só a eu fui sua. atrás de aprender. Eu fui atrás de aprender, porque essa loja, ela vendia muitas coisas prontas, né? Era uma papelaria fina. Então, assim, a dona da loja, ela tinha um poder aquisitivo alto, ela tinha a loja mais como status. Perfeito. Quando eu comprei a loja, eu tinha necessidade de manter a loja e de me manter com o dinheiro da loja. Então, Você eu fui falou, atrás isso aqui de tem que render conhecimento. E também a família morava junto com a minha mãe. Eles moravam todos juntos. Meus tios, meus avós. Por mais que todos tinham seu trabalho, mas a maior renda quem bancava a casa era a minha mãe. Né, mãe? Porque eles acreditavam que tinha loja e dali saía tudo. Aí, para mim manter o estoque que ela tinha, que ela ia para a Austrália, ela ia para vários lugares, ela trazia muita coisa importada, muitas coisas bonitinhas. Eu não tinha essa estrutura para fazer isso. Aí eu fui atrás, né, de conhecimento, inclusive fiz um curso no Sebrae, e lá eu aprendi que loja grande não era sinônimo de lucro, já para começar. Boa. E outra que uma das coisas que eles falaram que marcaram muito foi assim, você quer ser lembrada como? Mais uma papelaria ou uma coisa exclusiva, quando alguém pensar em alguma coisa, lembrar de você. E como a gente tinha as embalagens misturadas com os cadernos, com os fichários, né? E eu sabia que vendia bem, eu pensei, eu quero ser lembrada como uma loja de embalagem. Quando alguém perguntar sobre caixa de embalagem, isso há 30 anos atrás, tá? Olha só. Lembrar de mim. Isso aí E é ali- outra chave interessante. Sim. Porque às vezes você quer ter um mix tão grande que você fala, lá é conhecido por o quê? A papelaria. Por tudo. Então, se você é lembrado por tudo, você também não é lembrado por nada. Você tem que direcionar seu Você foco para direcionou. uma mira. É. E ali eu comecei a fazer as embalagens, na época eu não tinha muita qualificação, né? Saía com marquinhas de cola, com alguns acabamentos que não era tão bonito, mas ali eu fui adquirindo experiência, fui cada vez fazendo melhor. Comprava, sim, algumas coisas prontas e fazia as minhas. Então, o cliente avaliava o meu trabalho. Se ele achava que valia a pena, ele comprava a minha caixa. Se ele queria uma coisa muito melhor, ele comprava as industrializadas. E com isso, as minhas caixas foi se destacando. E eu, cada vez, buscando tendência, cada vez novidade. Comecei a encapar com papel, daqui a pouco comecei a pintar, daqui a pouco comecei a revestir com tecido, e era sempre novidade. E as nossas clientes, quando eu comprei a loja, só era cliente classe A. Então, eu não podia descer o nível. Eu tinha que manter o nível. Então, eu tinha que estar sempre em busca de novidades. Isso é difícil, porque se Muito difícil. você erra, ou na precificação, ou no posicionamento, ou né, no Esses mix de detalhes produto, faz a diferença. você perde o classe A e não vende pro B. Não, e denigra B seu te vê, trabalho Você também. tá com uma pecha de ser classe A. Fala no microfone, você tá começando agora. Você... Não, é que Te dá uma dica. eu mudei. Como esse te dar microfone uma- é vou Frankenstein, te dar é uma uma dica. girafa, eu coloquei ele aqui, o Johan reclamou que ele tava tampando meu rosto. Vou te dar a dica. Então eu tô tendo que falar assim, ó. Entendeu? Né? Tô tendo que falar assim, pra não atrapalhar o Johan lá que não comprou um pedestal que a gente pediu. Aí, ó. Toma. Mas você ia falar sobre essa questão do posicionamento Não, do então, cliente. se você é classe A, mas tá vendendo produto classe B, o classe B tá te enxergando como A ainda, na sua loja como A, então ele vai entrar. Tem medo de entrar. Tem medo de entrar. O classe A, como te conhece, ele tá vendo que você baixou a qualidade. Então ele também não vai Já entrar, também porque não ele vai falou assim... Você perde né, dos dois lados. Apesar da Quem fachada fez ser isso? bonita, de ter nome, mas baixou. Teve um episódio muito legal que foi o dono da Tonon. Não, é verdade. Cláudio Tonon. Verdade. E ele falou, a loja da Tonon tinha um mix de produto, o cara olhava e falava, é caro pra mim. Né? E o cara só que o mix de produto era pro público B, vamos supor.
Ele falava, é caro pra mim. E o classe A entrava e falava, não é o meu estilo, porque era o público B. Então ele ficava ali no meio. Ele teve que reposicionar. Muda a Teve que cara, comunicar melhor. Comunicar melhor. Louco isso, né? Então, e aí eu comecei a me qualificar naquilo que eu via que estava dando certo. Casei nesse período, tive a Brenda. Ah lá! Né? E Deus foi abençoando, só que eu Quem comecei fez a lembrancinha? A lembrancinha do nascimento da Brenda. Você mandou fazer aonde? Mamãe, vamos aí. Quantos anos você tá, Brenda? Eu tenho 21. 21? Mas não pegou nenhuma loja pra você ainda? Porque sua mãe foi com 17. Então, eu já tô de olho nessa que a gente tem. Fique esperto. Exatamente. Então, nesse intervalo, eu percebi que eu não tinha salário. Eu trabalhava para comer. Eu tinha uma vida boa, mas eu não tinha uma renda. Então, aí eu comecei a fazer títulos de capitalização. Eu não tinha experiência, gente, nessa parte. Então, eu ia no banco, até porque eu não tinha muito dinheiro. Então, eu lembrava que também o que meu pai falava. Eu sou uma pessoa que busco muito os conselhos, né? E meu pai falava assim, meu pai sempre foi artesão, e ele falava assim, o segredo não é ganhar muito. O segredo é economizar o pouco que ganha. Então, minha loja vendia o suficiente, então desse valor que entrava, eu tinha que poupar metade. Tinha que sobrar. Tinha que dar um jeito. Tinha que sobrar. Então, eu produzia as peças, que já era bom, porque eu não precisava depender de nenhum fornecedor para... A margem é maior, já, porque você a margem fazia. era maior. Se desse uma crise, o meu estoque já estava pago, porque eu que faço. Só que aí eu tinha necessidade de poupar, porque a gente não sabe o dia da manhã. Então, eu comecei a fazer pequenos títulos de capitalização, porque eu também não tinha muito dinheiro. E que é uma forma de você se obrigar a poupar, né? Sim, que era como se fosse o meu garantido lá. Perfeito. Então, eu fiz o meu primeiro títulozinho de capitalização. E aí eu deixei. Ia tirando todo dia 10 lá um valorzinho, que eu já ficava satisfeita, mas eu não mexia. Só que eu também tinha necessidade. Eu já tinha casado. Eu morava longe, perto ali da Jardim Vitória, né? Bem longe. E eu ia de ônibus. Então, isso também me incomodava muito, porque eu tinha que estar cedo na loja, enfim. Eu tinha necessidade de um carro. Então, eu fiz o primeiro consórcio. Fiz de um carro usado. E, para minha sorte, com 5 parcelas, eu fui sorteada. Olha, Deus agindo! É Deus na vida de Gideão. Ó, só pra ficar registrado, a Rentalize tem consórcio, tá? Qual câmera ele tá pegando? Aquela lá? A Rentalize tem consórcio, tá? Então, se você quer se inspirar na história da Marlene, você compra um consórcio Rentalize. Eu não vou te garantir que vai ser na 5ª parcela, mas pode ser na primeira, pode ser mais pra frente, mas é um bom investimento. É um bom investimento. Isso aí. E assim, com essa 5ª parcela me sorteando, já me deu uma energia, um gás, que eu vi que quando você já tem o bem, você estimula, né? Você se esforça para pagar as parcelas, enfim. Esse foi o primeiro de muitos. O segundo carro já foi 0, esse foi usado. O segundo já foi 0. E de lá para cá a gente pegou uma mania de comprar cartas de crédito. Normalmente eu ia pagando, chegava na metade na metade do plano, eu quitava o carro, vendia ele à vista. Isso já estava com outra carta já meio que stand-by ali. Engatilhada. Aí eu usava o dinheiro que eu quitava o carro, levava numa garagem, pegava o dinheiro à vista e guardava numa caixinha lá de previdência privada, que era o que me tinha me orientado o gerente. E aí eu vi aquele valor lá, estava andando de carro 0 de novo, com parcelinhas suaves do consórcio e já com meu dinheirinho lá. E o meu dinheiro também, todo mês, sendo tirado pouquinho todo mês, lá no dia 10. Em 2014... Olha isso, disciplina financeira. Sim, eu sou muito disciplinada. Em 2014, a gente teve necessidade de comprar uma casa, porque até então eu também morava no fundo da loja, ninguém sabe disso, eu já tinha mudado pro fundo da loja, morava em uma peça no fundo da loja, com 2 crianças e meu marido. Eu e as crianças dormíamos 7 anos morando no fundo da loja. 7 anos, Brenda? Sim, porque a gente precisava guardar. Então, a gente precisava dar um passo para trás para depois avançar. Então, ninguém sabia também, cliente nosso não sabia. Porque gastava gasolina para ir lá para o Moradouro, voltar, né? Eu morava, depois que eu morei lá naquela primeira casa, eu morei para o Moradouro. Então, eu via que gastava muito dinheiro, eu tinha que guardar. Então, eu fui para o fundo da loja, morando em uma peça. Dormíamos, eu e as 2 crianças, numa cama de casal, e meu marido numa bicama do lado. Mas, com isso, a gente conseguia economizar. E como eu já estava gostando dessa parte de poupar,
e eu conseguia ver mais dinheiro. Então, eu fazia mais títulozinhos lá. Em 2014, eu precisava comprar uma casa, porque minhas crianças estavam crescendo. Quando eu fui buscar o saldo, eu quase caí de costa. Porque eu imaginava que tinha, vamos supor, 25 mil, tinha 75 mil. Nossa, se surpreendeu positivamente. Eu não sei no que eu apliquei até hoje, mas eu sempre aplico com conhecimento da gerente. E tinha uma moça que trabalhava lá que me orientava muito bem. E eu comprei minha primeira casa, atrás do Verdão Material de Construção, uma casa maravilhosa que eu não acreditei que Deus estava me dando esse presente. Em 2014, na época da Copa, tudo muito caro, a gente conseguiu comprar essa casa. E com os carros que a gente comprava no consórcio e guardava, o senhor foi alavancando o nosso negócio, porque eu tinha um capital de giro reservado, caso alguma coisa acontecesse. Tinha minha casa segura, que eu poderia ter uma vida estável, segura. E eu peguei gosto pela coisa. Às vezes eu nem compartilhava muito com meu esposo, porque como ele não tinha essa educação, esse hábito de guardar, ele não aprovava o que eu fazia. Sim. Então, eu tinha que fazer as coisas, às vezes, quietinha, sem ele perceber. Às vezes, o dinheiro caía lá. E ele queria saber para onde que foi o dinheiro, mas eu sabia que estava seguro, que estava guardado. E chegou em 2021, a gente foi levando a vida, né? Chegou em 2021, veio a pandemia, né? 2019 para 2021. Estou tentando resumir aqui. Ele perdeu o emprego dele. Até então, eu já tinha casa, eu já tinha o dinheiro guardado, mas eu trabalhava de aluguel. A minha loja era na 24 de outubro, eu pagava aluguel. Mais de 25 anos pagando aluguel. Nó. E aí veio a pandemia, não vendia-se nada, meu marido perdeu o emprego. Os 2 funcionários que eu tinha, meus colaboradores, não vinham trabalhar. Quando ele falou que ele perdeu o emprego... Claro, os empresários também estavam dispensando. Eu entrei em desespero, mas só que eu não afrontei ele, eu não humilhei ele. Eu entrei em desespero intimamente, né? Mas eu me peguei com Deus de novo. Por isso que eu falo, a gente precisa ter o Senhor como nosso pastor, como nosso guia, porque é muito fácil falar que tem fé, que confia, e na hora do desespero atacar, afrontar, né? Então, ali eu me peguei com Deus. Deus me acalmou pela palavra. Não lembro agora qual palavra que veio, né? Mas Deus sempre me acalmando pela palavra. E ele foi para a loja me ajudar. Mas ele não sabia zero artesanato, não sabia nada, porque ele é formado, ele é analista de sistema. Faz um laço agora. Ele é analista de sistema, né? Trabalhava numa empresa há muitos anos, nós perdemos plano de saúde, tudo no auge da pandemia. Que coisa. Só que eu tinha esse dinheiro guardado, né? Então, quando ele foi mandado embora, a gente procuramos não se desesperar. O direitos trabalhistas que ele recebeu, a gente deu um jeito de quitar. Até então, nós já tínhamos dado entrada em um apartamento. Então, as parcelas eram muito altas, né? Eu não sabia que ele ia perder o emprego. Quando ele perdeu o emprego, eu já aproveitei o direito dele ali. A gente foi no banco e quitamos a dívida. Legal. Para nossa surpresa, reduziu muito. Claro, trouxe por valor presente, né? Sim, já tinha casa, já tinha um apartamento quitado. E a Brenda já era quitada loja. nessa época? A Brenda já tinha terminado de pagar. E já me ajudava lá na loja. Foi na pandemia que eu comecei a ajudar mais sério a minha mãe, né? Porque, como ela falou, os funcionários não podiam ir. Da pandemia. Aí a família ia. Aí meu pai foi dispensado, começou a ajudar a gente integral na loja e eu também. Aí foi quando eu já ajudava, mas não era com tanto afinco, né? Sim. Era assim, mãe, eu não Aí quero virou de hoje. fato uma Aí empresa ela não familiar. cobrava. Sim. Foi a Exatamente, viradinha de depois- chave ali. Porque Que todo legal, mundo abraçou né? o problema. E aí a pessoa, você vê, se apaixona também pelo negócio. sim. Se sente parte Já disso. gostava muito, já tinha muito prazer em ajudar minha mãe. Só que foi na pandemia que, quando eu vi que ela precisava bastante de mim, né? Que aí todo mundo uniu força, eu, meu pai, e a gente botou a cara mesmo e ficamos um bom tempo só nós 3, né, mãe? Só nós 3. E aí, aos pouquinhos, quando foi passando a pandemia, que a gente foi voltando aos poucos, foi voltando funcionário, foi voltando gente, mas a gente viu como que é forte a nossa família tá unida, entendeu? E tá todo mundo Não focado precisar na de loja. depender de do funcionário. Ou Se então ele de outras falta, coisas. nós sabemos fazer. Se ele tá lá, ótimo. Mas se falta, a gente sabe fazer. E, de maneira especial, meu esposo, como ele estava desempregado e ele não sabia fazer o artesanato, ele começou a comprar impressoras, máquina de corte, porque ele era formado, né? Trabalhava na área de informática,
Só que ali na loja ele não se achava, ele não se encontrava. E aí ele começou a comprar as máquinas, eu via tudo, deixava, porque eu pensei, vai tirar xerox, vai fazer adesivinho, vai, né? Tá tudo bem. E só que o meu plano, minha visão era e de Deus era muito maior. E através dessas máquinas ele começou realmente a tirar xerox, fazer adesivinhos, mas aí ele começou a colocar as logomarcas das empresas nas caixas. Sim. Começou a personalizar ainda mais. Sim, começou a personalizar. Então o meu público, que já era bom, grande, mas era individual, aquela caixinha que vendia uma a uma. Começou o cliente vir, a empresa vir e comprar 50 e comprar 100. É porque aí você consegue fazer a coisa com a logo deles, com a marca deles, né? A identidade ali da empresa. A empresa não ia lá comprar uma caixa para um funcionário, né? Não. Agora, se ela fosse fazer um evento, você imagina ela só, né? Antes a gente fazia o seguinte, a gente fazia a caixa, mas assim, você que se vire para personalizar. Entendi. A gente entregava para você, né? Quando meu pai veio, a gente até no começo ficou muito bravo com meu pai, porque ele comprava as coisas escondidas da minha mãe, né? Muito legal. Ele é muito tecnológico. Faz isso com artigo de Ele fazia isso. Ele é muito tecnológico. Então ele quer sempre o melhor. As máquinas melhores. Então, ele comprou alguma silhuete? Comprou. Sim. Aí, rapaz, o cara manja de caixa, rapaz. Comprou um monte de coisa. E ele... 2 silhuetes. Tá, comprou 2 silhuetes. Você sabe o que é silhuete? Não tenho nem ideia. Você não é do nosso time da mão aqui. Pois é, verdade. Aí, aos pouquinhos, ele foi aprendendo a mexer. Aí ele fazia teste em segredos, né? Só quando dava certo que ele falava assim, olha aqui, o cara da gráfica trouxe. Exatamente. Aí a gente técnicas que só gráfica fazia, que precisava de máquinas grandes, ele conseguia fazer artesanalmente na impressora. Ó, legal. E o meu pai, ele tem uma coisa que é muito engraçada. Ele fala assim que ele é o cara que dá um jeito. Tipo assim, tem uma coisa que ninguém consegue. Ele é o Severino. Ninguém consegue. Ele fala assim, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Aí... Vamos supor, tinha um tipo de personalização que era caro pra gente, eu tinha que ter uma máquina específica, a gente não tinha. Ele estudava um plano B, mas que chegava na mesma qualidade. Sim, sem depender da gráfica grande, a gente conseguia executar lá. Que massa. Então, essa mudança, essa virada de chave, né? Da personalização, alavancou muito a nossa venda e nos deu a oportunidade de vender muito mais, fechar contratos grandes como a Unimed, como a Águas Cuiabá. Leila Maluf também já era nossa cliente. Bom Futuro, Unimed de e outras grandes legal, empresas. Exatamente. E você vê, né, um outro ponto aqui que dá um corte bacana. São habilidades complementares. Sim. Né, a gente pensa, eu sou muito boa nisso. Ai, meu marido analista de sistema, o cara da tecnologia, o que vai somar pro meu negócio? Sim. É justamente uma habilidade que vocês não têm e que às vezes acabou até nem valorizando. Falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver, que vem somado de uma forma mágica, né? E Toda assim, empresa como disso. a gente não... É claro que ele comprava as máquinas sem me comunicar, porque eu não entendia esse mundo, então eu não queria ter gasto com isso, né? Claro. Ele é muito tecnológico, ele quer tudo melhor. Então, ele comprava quietinho. Só que quando chegava as peças, as máquinas, eu também não brigava. Eu deixava. Sim. Até para ele se fortalecer como homem, como empresário. E mostrar, para provar para você que tinha, né? Sim. Um sentido naquilo. Acho que nem ele sabia que tinha tanto, né? E aí a coisa foi acontecendo. As coisas foram vindo, foram acontecendo. E acredite, em 25 anos que eu fiquei lá sem condições de ir para um ponto comercial, eu podia até pensar em mudar para pagar aluguel, mas não comprar. Eu já estava dando por satisfeita que eu tinha uma casa quitada e um apartamento quitado. Um carro. E eu sempre tive visão também, né? Alguns anos atrás eu também tinha comprado 2 terrenos ali na Maria Andreasa. Legal. Baratinho, né? Parcelinhas bem suaves, que na época eu comprei por 14 mil, bem parcelados, assim, 60 vezes. Agora eu vendi por 128 mil cada terreno. Então, assim, eu me preocupava, assim, no futuro... Né? E eu queria também que ele tivesse essa preocupação, tivesse uma renda. E ali Deus foi entrando com... Legal. Porque nenhum dos dois acho que sabia o que ia acontecer. A coisa foi acontecendo de uma maneira especial. E os 25 anos que eu fiquei pagando aluguel. Em menos de 5 anos, ao todo são 32 anos de loja, 2 anos nesse espaço novo, né? Mas os 5 anos que eu estava lá naquele lá, 25 pagando aluguel, em 5 anos o senhor mudou nosso cativeiro. Uau. Sim. A gente tinha uma caminhonete, tinha esse terreno da Várzea Grande, tinha aqueles dinheirinhos que eu estava poupando. E aí chegou em 2021, no auge da pandemia. A gente começou a procurar imóvel, né? Porque aquele ali já estava pequeno. E a gente conseguiu achar esse
esse imóvel que hoje atualmente a gente está com um preço muito bom, porque na pandemia ninguém vendia nada e ninguém comprava nada. Sim. Então Ninguém foi o momento sabia, né? certo que de virar. agir. Foi o momento certo. Na hora do desespero de todos, o senhor também nos orientou, nos ajudou de achar o melhor ponto, uma melhor proposta. Era o dinheiro que eu tinha. Compramos à vista, sem financiar. Que legal, né? Você acha e coloca pra gente? Né? Na loja? E No pra Insta delas mim tem. foi uma vitória, porque jamais imaginava comprar à vista um prédio daquele. A realização de um sonho, né? E como plano de Deus na nossa vida, a gente comprou o prédio, mas daí não tinha dinheiro para reformar, Pra para fazer mobiliar. nada. Mas você vê que a Fez um monte de caixinha. A mulher tem fama de gostar de comprar, né? A Marlene é prova disso, cara. Sim. Comprou um prédio. Compra prédio, terreno, apartamento, comprava, comprava. E não era sempre bolsa, andando de não era carro. sapato. Comprou uma impressora. E sempre andando de carro zero. Eu sempre tipo assim, eu sempre procurava tá melhor. Não que tava quitado. O carro sempre era consórcio, mas sempre trocando, melhorando, dando passinhos, né? Dentro das nossas possibilidades. Olha o Insta, que legal. Aí a loja. Ó, rapaz. A nossa antiga, que a gente pagava aluguel, ela tinha 3,60 metros de frente. Ela não tinha nem 4 metros. Eu falava que ela era uma linguiça, né? Aquelas casas Cuiabana. Casa Cuiabana. E Deus me preparou essa casa, essa loja linda, com 15 metros de frente e 30 de profundidade. Então, ela é um castelo perto da minha Que legal E mesmo. é um ateliê. Aí. É o ateliê. E ela já está sofrendo uma alteração de obra. Ela já está sendo ampliada, já tem... Agora, em fevereiro, a gente já aumenta ela. Ó, Né? Com mezanino, com nós espaço temos de que ir produção. lá conhecer, Gil. Porque que olha o mesmo. tanto de coisa bacana. Estou 2 aí. anos nesse endereço e a gente já está fazendo uma obra de ampliação. Que Em benção, fevereiro hein? já vai Garota ter propaganda nova. aí. Olha lá, a garota propaganda. Brenda, vou fazer uma pergunta pra você. Aproveita que sua mãe não tá ouvindo, que ela não tá aqui. Tá. Tá? Ela não tá aqui mesmo, então você tem liberdade. Qual é a característica que você mais se inspira nela? Na minha mãe? É. É que a minha mãe, apesar de muitas dificuldades, a minha mãe ela sempre foi muito positiva. A minha mãe ela não deixa a gente perceber que a gente está passando por uma fase difícil. Pelo contrário, ela não se abate, entendeu? Ela pode até se abater, Mas não transparece. Não deixa. No off. Só que ela Ensinamento do sempre seu pai, mostra você falou lá assim, no começo. nós estamos com dificuldade, mas vamos fazer isso para Vamos melhorar. superar. Exatamente. Então, minha mãe ela é muito determinada, muito positiva, muito guerreira. E isso eu gosto dela, porque ela não deixa a gente... Tipo assim, tá com a dificuldade de se abater, pronto, acabou meu sonho. Não, minha mãe, ela mostra um outro lado. Tá difícil, mas a gente pode melhorar. Então, eu Legal. olho a minha mãe muito guerreira. A história dela é uma história de superação muito bonita. É verdade. Como a gente verdade. tava falando, a nossa família, ela não é rica, né? Meus avós, eles são artesãos, sustentaram a família, 11 filhos, mas de todos, a minha mãe, ela teve essa história tão bonita. Verdade. E deu outra vida pra mim e pro meu irmão e tá continuando, tá só crescendo. E Deus tá abençoando, nunca também deixou de exaltar Deus. Amém. Apesar de todas as dificuldades, até quando a gente tava numa situação muito difícil, que era a pandemia, vamos dizer assim, que a gente se viu sozinhos, né? Minha mãe pegou a nossa mão e foi pra frente. E louvávamos todos os dias. Sim, né? Legal. então, Que legal. o meu exemplo, minha visão da minha mãe é essa mulher forte, grande, maravilhosa. Ela é uma florzinha também, só que ela se mostra muito guerreira. Então, a Maison Marie tem aí muito sucesso pela frente, Sim. porque eu tô vendo aqui que o trabalho que você fez de Um sucessão... trabalho bem feito. Sim. Um trabalho muito bem Hoje, feito, pô. hoje eu posso me dar o luxo de viajar, de tirar férias, né, Brenda? Chegar tarde na loja que eu tenho uma ela sucessora lá. à altura. Que legal, hein? Sim. Fiz questão de ela vir hoje no podcast para poder mostrar, Brendinha, que as minhas clientes de 30 anos atrás, ela me acompanha, elas vão na loja, elas me procuram, mas tem a nova Geração. cliente, que é a filha dessa minha antiga cliente, que vai lá, que agora vê o rostinho da Brenda. Sim. E que a Brenda trata com muito carinho, porque eu também procuro ensiná-la que o primeiro passo é o atendimento. Sim. Não importa o que vai comprar. Verdade. Sorriso no rosto, deixar a pessoa bem à vontade.
tentar entender o que a cliente quer, porque lá nós temos caixas de vários preços. Tem caixas a partir de R$5 até R$98, até R$150. Então, a gente precisa escutar o cliente, ver a necessidade do cliente e mostrar o melhor. Claro. Porque não é vender o mais caro, é vender o que o cliente necessita. Procura. Isso né? aí. Porque ele tem que sair satisfeito. Se ele não tem condições de pagar numa caixa 40, 50, 100, ele vai sair com uma embalagem maravilhosa pagando 10. Boa. Mas a gente não pode deixar ele sair sem essa embalagem. Boa. Sim. E tem bastante cliente que pergunta assim, mas você gosta, né? Como que foi pra você estar aqui? Você gosta disso que você faz? Eu tô fazendo faculdade de Direito, mas o meu sonho, que já tá sendo realizado, né? É continuar a loja da minha mãe, porque eu tenho tanto prazer. Eu tô fazendo Direito, mas eu sei que o Direito, ele abre muitas portas, né? Eu posso pular várias etapas que a minha mãe contou que ela não sabia por conta da inexperiência, quando ela tinha 17, que eu já posso pular por ter mais conhecimento. Mas eu sei que o meu futuro já tá acontecendo. É verdade. É ali, eu tenho tanto prazer de atender o cliente, eu gosto do que eu faço. E é uma coisa que não é cobrada, vamos dizer assim, né? Eu tô lá por obrigação. Não, eu tô lá porque eu realmente gosto, eu tenho muito prazer. E até mesmo quando a gente fica doente, é engraçado porque a gente não fica doente, não sei explicar, a gente mesmo doente, a gente vai lá trabalhar porque a gente tem prazer em atender o cliente. Sim. É como se Você o nosso apaixona remédio pelo negócio. fosse a loja. Eu trabalhei com a minha mãe também, perguntaram se eu gostava, eu falei, eu não posso reclamar. Você gosta? Não posso reclamar. Se eu reclamar, eu apanho. Então, eu percebi que não é o seu caso. Meu filho tá vivendo isso. Meu filho, O filho falou, eu não posso reclamar, porque se Quantos anos reclamar... Ele tem 14, mas ele é um homem grande já. E a gente já tá levando ele pra loja, né? Pra ele aprender. Porque lá tem bastante menores aprendizes, então eu também quero que ele aprenda. Ele já não tem, pelo menos assim, não despertou ainda esse amor pela loja. Ah, Ele- mas idade, né? Ainda. O negócio quando tem essa E paixão, ele não esse pode envolvimento... reclamar. É, Ele esse não não pode pode reclamar. reclamar. Eu era assim também. Eu ia indo. Só que eu acho que o meu irmão, se ele for acompanhar a gente, ele vai mais pra parte do meu pai, porque ele gosta muito de computador, dessa parte tecnológica. Sim. De Já fala pra ele fazer, comprar eu uma acho que impressora. isso aí. Eu acho que a parte manual é mais delicada e tem que ter a habilidade que eu e minha mãe temos. Sim. Já o meu irmão, ele se inspira muito no meu pai. Ele tem muita vontade de aprender as coisas digitais. Digital. Aí, Então, eu comprei pode. agora uma impressora 3D. Uhum. E eu tô adorando, cara. Dá pra Sim. fazer um monte de coisa legal. Sim. Porque você faz a fonte e faz o escrito lá, ele fica recortadinho, bonitinho, colo lá, dá pra fazer. Sim. Se quiser, eu posso trabalhar lá com vocês também. Maravilha. Ai, tem lugar pra mim? Vai ser um prazer. Vocês falaram que já estão ampliando, reformando a loja? Ampliando. Quais são os novos planos aí? Então, a loja já tá bonita, maravilhosa, só que depois que a gente mudou, a gente viu na hora que eu entrei, parecia que a loja era muito grande, né? Porque não tinha... tinha o nada espaço ainda, era né? muito grande, então ficou meio vazia. Aí, dentro de um ano, já tinha produto suficiente pra gente falar que ela já estava cheia. E aí, como são 2 anos que eu já tô lá, eu comecei a pegar muito serviço que agora a gente já não cabe mais dentro do espaço de produção. A gente começou a se trombar. Nós somos em Entendi. 9 E- pessoas. 9 pessoas produzindo. Sim. Sim. E aí a gente igual minha mãe tá fez um falando. projeto com uma arquiteta para usar o espaço que nós tínhamos, que é a garagem. A casa tem 30 metros de profundidade, né? Então, o espaço da garagem 2,5 de largura. Então, ali ela fez um projeto inteligente, mezanino, sala de produção, que vai sobrar mais espaço para a gente transitar, fazer Legal. o trabalho com mais, né? Com qualidade, folga. E é assim, é igual... vamos supor uma avalanche, né? A gente estava acostumado com um espaço que até então estava excelente pra gente. Quando a gente mudou, a gente viu que dava para melhorar. Melhoramos também o nosso serviço, que foi a parte da personalização. Ganhamos novos clientes. Com isso, a gente precisou chamar mais pessoas para nos ajudar. Então, uma coisa tá puxando a outra. E agora, por conta desse avanço que a gente deu, a gente já tá percebendo que precisa melhorar ainda mais. E eu sei que só vai crescendo. Então, se Deus quiser, esse é o nosso plano, é continuar expandindo. Hoje a gente está expandindo ali.
Mas quem sabe, né? A gente não expande para uma segunda Maison Marie. Aí, ó. Pronto. Cada uma na sua Né? loja. É. Eu já percebi. Já percebeu, né? Os planos. 24 vezes. O que 24 vezes não faz, né? 24 vezes é assim, ó, passa voando. Muito bom. Outra coisa, né? A última pergunta. E aí eu vou para a pergunta principal, né? A final, né? Do programa. Como é que vocês fazem para comunicar com o cliente de vocês hoje, assim? Para adquirir novos clientes, né? Boca a boca, né? Network, redes sociais? Qual é o planejamento de vocês? Network. Eu sempre fui muito comunicativa e procuro tratar o meu cliente pelo nome. Eu sei que às vezes é muito cliente, a gente não lembra do nome, mas eu me esforço para tratar ele pelo nome. Teve uma parte importante da Brenda, quando ela começou a me ajudar também, que eu não sei mexer com rede social. Não é da minha época. Então, o primeiro passo que aconteceu lá dentro, ela apagar tudo no Instagram. Eu apaguei porque eu misturava meu pessoal com a loja. Querida, né? A minha mãe ficou muito Bloqueou os brava amigos. comigo. Eu fiquei muito brava, porque eu não tinha seguidores, então o pouco que tinha, eu não tinha visão, assim, né? Então eu colocava minhas fotos ali pessoais com as caixas. E ela, novinha, 18 anos, ela foi lá, mãe, eu vou cuidar da sua rede social. Tá bom. Não, sem me avisar, puf, apagou tudo. Ótimo. Quase surtei. Bem feito. Sim, e aí eu comecei a observar que ela fazia um cenário. Aí ela tirava as fotos, colocava claridade, brilho, E eu começou a aumentar a quantidade de seguidores e a coisa foi acontecendo. Muita dificuldade. A gente tá com muita dificuldade nisso. Isso é uma coisa muito interessante. Como a gente trabalha com artesanato, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes vem uma grande demanda e nem sempre eu consigo atender. Então, ela faz os posts diários, né? Às vezes semanais, e a gente vai vendo a lista de serviços ali. Quando tá caindo a quantidade de encomenda, ela já lança mais uns 2, 3 vídeos ali, já começa a subir de novo. Lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar na pandemia? Na pandemia não tinha como cliente ir lá na loja conhecer. Aí foi a hora que o Instagram, ele foi o nosso melhor aliado. Boa. Que foi quando eu vi a página da loja, eu fiquei decepcionada. Muita foto da minha mãe, da nossa família, foto de caixa de qualquer jeito. A minha mãe só pegava a câmera e tirava, assim, postava. Aí eu apaguei tudo e comecei a tirar foto das caixinhas, tirar foto dos clientes que iam fazer vídeo da loja. Também pesquisar como que podia vender, né? Vender por ali. Online. Exatamente. Então, aí, nessa parte, o Instagram, o nosso marketing foi muito forte. Ela fazia muito impulsionamento. Exatamente, mas hoje a gente vende assim. O cliente, ele vai lá na loja, tem um atendimento, ele pode ir por indicação, ele pode ir porque ele viu a nossa página no Instagram ou pesquisou no Google. Mas uma coisa que a gente percebe que é o mais forte, que todo mundo vem através disso, é porque recebeu uma embalagem em um convite de uma festa. Aí viu ali, tá a etiquetinha. Aí vem escrito quem fez. Exatamente. Nossa, etiqueta lá no fundo. Exatamente. Já comentaram clientes de falar que a caixa era mais bonita do que o presente. Ah, Então eu a boto pessoa, fé. A gente ganha vê muito a cliente etiqueta, assim. às vezes gosta tanto da embalagem e liga pra nós. A minha esposa guarda as embalagem, né? Ela guarda. Eu jogo fora escondidas as caixas. E caixa não é Minha só esposa pra guarda, presentear, joga né? fora, Caixa né? também é pra decorar, Vira caixa é pra acumuladora de organizar. caixa. A gente viaja, ela quer trazer os produtos tudo com caixa. Fala, vai caber na mala. Entendi. Sabe o que eu fiz agora? Eu peguei, os guri compraram Lego. Eu fui, cortei assim, tirei o saquinho das peças, joguei tudo na mala e joguei a caixa fora. Pra quê? Aí fez trazer uma. Essa vai trazer, tá bom. Aí eu cortei, dobrei a caixa pra caber na mala. Quando chegou aqui, o que o guri fez? Montou o Lego, pegou a caixa e jogou fora. Eu falei, e aí? Aí, já tava certo. Pra quê? Eu vou carregar a caixa, ele joga eu fora. viajar 24 horas com essa caixa. Com essa caixa fazendo pra jogar fora em volume Cuiabá. lá, Já ficava lá. Agora vamos Mas a ver. de vocês eu não jogo fora, não. Não joga. É linda. Então tá Eu bom. vou fazer a pergunta, quero ver quem vai responder, hein, Júlio? O que é o sucesso pra vocês? Valendo. Ou uma de vocês responderem. Sucesso pra mim é eu estar aqui hoje. Quem diria, né? Há 30 anos atrás eu comecei minha história novinha
e hoje ter o privilégio de sentar aqui e contar a minha história para vocês. Que legal. E isso inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas. Esse que é o... E se eu tô aqui hoje, é porque eu acho que eu fiz um bom trabalho. Amém. Amém. E, claro, Tá com a ajuda fazendo. de Deus. E fazendo. quero continuar fazendo, né? Brenda também. Olha o legado então, o sucesso para mim hoje é ser reconhecida por vocês, estar Glória aqui a Deus. hoje, receber o convite. Estou Glória a muito Deus. honrada. Amém. E pra Brenda? O sucesso, pra mim, como eu falei, eu já tô vivendo, né? Mas é continuar o legado da minha mãe. Pra mim, enquanto eu viver e Deus for abençoando a minha história e tudo for dando certo, né? Eu tô vivendo um sucesso, né? Então Que é legal. isso pra mim. Muito bom. Sucesso pra nós é ter episódios como esse. Glória a Inspiradores. Deus. Inspiradores. Eu quero presentear a Brenda com essa linda caneca, que a sua mãe, Maravilhosa. ela é VIP. Ela já tem. Eu já Ela tenho. Deus abençoe. E que você possa olhar para essa caneca e lembrar disso que vocês falaram, sabe? De compartilhar uma história bacana, de inspirar outras pessoas. Às vezes o que uma pessoa precisa hoje é só olhar esse episódio e falar assim, tá aí, eu vou mudar a história da minha família, eu vou mudar o meu destino, a minha situação financeira, vou deixar uma marca e assim... Um negócio é bom. Perseverar também, Perseverar, né? não desistir, porque eu tive confiar em dificuldades. Deus. Eu tive dificuldades, mas eu perseverei em todas elas. Porque eu tinha um guia. Eu tinha É um isso guia, aí. né? Você tem uma responsabilidade. Porque sua mãe começou aqui, né? Não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Você Tinha já tem. 24, o patrimônio dela era 24 cheques sem fundo. Sim. Né? Que ela ia ter que cobrir. Verdade. Você já tá começando aqui, ó. Sim. É outro nível outro de responsabilidade. nível. É isso mesmo. Só que sabe o que eu tenho e ela não teve? Uma guru. Exatamente. Exatamente. Eu tô com a professora aqui do meu lado. Então, vocês são Né? demais, a Maison Marie é demais. Glória a Deus. Muito sucesso. Amém. Bacana, né? Muito bom, muito bom. Bacana. E eu tenho uma relação interessante com embalagem. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha uma loja de presentes. Eu engoli papel de presente, durex e uma fita. Sabe o que aconteceu? Meu estômago ficou embrulhado. Olha ele, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Foi muito bom. Adorei. Muito bom ter Vi a hora de vocês soltar duas agora. essa piada. Muito bom. E terça-feira que vem a gente tá vestindo Almagrino Novamente. novamente. E sempre, durante o ano inteiro. E conta, porque é o nosso patrocinador Nosso patrocínio. agora que tá nos deixando ainda mais bonito. Eu achava que não era possível a gente ficar mais bonito. Você achava. Mas você como é feio sabia que podia. Eu não. Eu achava que eu já tava no teto da beleza. Mas o Almagrino veio e me deixou ainda mais bonito. E o Gil ficou um pouco mais arrumado. Não, tá bonito. Obrigado, Almagrino, pela nossa parceria. E os nossos convidados também ganham um voucher para ir lá no Almagrino retirar uma camiseta Gostei. de presente para vocês. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo à Vista. O podcast da Renda Leasing. É...